Bom, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no estudo da vida e obra de Leon Denis, aqui no GELD, em Uberlândia. A gente agradece a todos os internautas que têm nos acompanhado aí nos canais do YouTube, tanto do canal Alimento da Alma, assim como no Grupo Espírita Leon Denis e também no Facebook, nas respectivas páginas. A gente agradece, sempre reforça a necessidade de se inscrever em nossos canais, de deixar ali o seu joinha se gostou, é claro, deixar seus comentários, se sentir à vontade, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, enfim, fazer com que este estudo, aqui limitado a algumas poucas pessoas, possa chegar a centenas, milhares de outros corações que estão necessitados e com vontade de aprender mais sobre o Espiritismo, compreender melhor e um pouco mais também sobre a vida de Leon Denis, que é tão desconhecido no nosso meio e que tanta contribuição trouxe à humanidade e ao nosso movimento no século XIX e XX. Então é com esse intuito e com essa vontade que a gente prossegue no estudo do livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, editado pelo CELD. Bom, nos programas anteriores nós fizemos aqui já alguns estudos, algumas reflexões, e nós paramos no anterior, já que este é o quarto, falando das viagens feitas por Leon Denis. Nós encerramos um capítulo e ficamos de iniciar hoje aqui um outro intitulado Outra Viagem. Então, a gente vai fazer apenas alguns breves comentários, sem entrar em muitos detalhes da viagem, porque muito desse capítulo aqui vai também coincidir um pouco com o capítulo anterior. Então a gente vai separar aqui alguns trechos, mas claro que todos aqui presentes fiquem à vontade para acrescentar, para comentar. Hoje é o quinto. Hoje é o quinto? Hoje é o quinto. Eu confundi porque o capítulo 4 aqui do livro me pegou então. Então hoje é o quinto estudo, né? Por isso que é bom, tá vendo? Se eu estiver sozinho, uma hora assim, dessa... Eu tava pensando assim, corrige ou não corrige? Eu percebi que teve um desconforto aqui na mesa, né? Assim, teve um tanto de gente mexendo, olhando um pro outro, vendo, o que eu falei aqui, né? Tire o peso antes, da sua consciência. Claro. A pessoa, você deixa para corrigir depois, né? Isso é bom. Bom, aqui vai falar então que Leon Denis deveria rever a Itália, visitar com calma sua cidade e seus museus. É verdade que não perdia tempo sentado à mesa farta dos restaurantes ou em mesas de bilhares. Aqui o Tarso lembrou dos lazeres, né, Tarso? Reforçando aqui que Leon Denis ele era muito disciplinado, né? Então ele viajava, mas ele tinha ali sua disciplina e não perdia tempo em coisas que ele enxergava que não acrescentaria algo em sua vida. E agora um detalhe interessante, que fala lá em 1871, em La Rochelle, exercitara-se em topografia. Com o fim da guerra, ficou disponível o estoque de mapas que se encontravam nos escritórios da 26ª Divisão. Encheu com eles suas malas. Jamais deixava de levar os que poderia utilizar em suas excursões, experimentando por vezes, graças a esse procedimento, um malicioso prazer em esclarecer os habitantes do lugar sobre a sua própria região. Eu destaquei isso aqui porque assim, a gente percebe a facilidade com que Leon Denis tinha de aprender, de assimilar as coisas. Você vê, ele era, vou usar um termo ruim, mas só para a gente entender, viciado, vamos assim dizer, ou adorava mapas. A gente lembra lá dos desenhos que ele fazia, de contemplava, que ele estudava os mapas dos lugares que ele ia, e quando chegava na cidade, ele orientava as pessoas que moravam nela. Então olha para você ver, quando chegar alguém aqui em Uberlândia agora e me ensinar, o que não é muito difícil, eu sou um ponto fora da curva aí, me ensinar como chegar nos lugares da própria cidade. Então isso aqui é só para a gente ver esse senso de aprendizado em Leon Denis muito apurado. Aqui ele... Vou pular aqui, mas você pode ficar... Eu também grifei essa mesma parte. achei até que você ia pular ela.
Mas o Gaston Lúcio ele dá outros detalhes aqui, por exemplo, dos hábitos de alimentação do Leon Denis, né? E geralmente comia debaixo de uma árvore, à beira de uma fonte ou de um rio, tirando de sua mochila alguns mantimentos, almoçava como um simples nômade. Às vezes ia a uma aldeia próxima fazer sua refeição no albergue, com uma simples omelete ou um pedaço de toucinho. Dessa forma, percorreu... Aí ele fala dessas regiões aqui, né, que eu peço ajuda para o William para citar o nome. E cada uma das demais províncias francesas. Aqui mais pra frente, eu não sei se é agora, mas ele vai falar que Leon Denis tinha talento para ser andarilho, né? Que é engraçado, né? A capacidade dele de resiliência, né? Vamos colocar assim na viagem, né? Ele é o militar mesmo, né? É que a gente brinca muito do sobrevivência na selva, né? Que é aquele cara que sobrevive em qualquer ambiente inóspito ali que ele for inserido. E a simplicidade dele aqui, até pegando na sequência do que você falou, é que no lugar de uma boa cama de hotel na cidade, ele prefere dormir na simplicidade de uma casa na montanha. Claro, além da simplicidade da pessoa em si, é a paixão que ele tinha pela montanha. Lá no livro Grande Enigma, ele chega a dizer que a montanha é meu templo, trazendo, claro, também uma reminiscência aí do período em que ele foi druida, né, celta, em que eles tinham uma veneração muito grande pela natureza como um todo. E pegando também o que o Tarso falou, ele vai fazer um relato na página 7 e 8, para quem está com um livro aí, de PDF, só para a gente situando o pessoal. 53? Não. 52 aí. Ele fala assim: não me falem de outra forma de passear que não seja a pé, principalmente nas montanhas, alegrava-se ele em repetir. É a pé que verdadeiramente se dilatam os pulmões e ao mesmo tempo a alma. Não se despreze o esforço despendido, o prazer de vencer o obstáculo, de escalar os picos, a fim de contemplar panoramas que vos escaparão aos olhos, sempre que utilizais a máquina. Aí ele vai citar aqui, né, dos picos que ele já havia escalado, da vontade, né? Vontade de conhecer todos esses picos aqui agora. E ele faz aqui uma crítica, né, que vale muito mais do que os vossos túneis eletrificados, onde se fica asfixiado. Então ele preferia ir subir os picos do que cortar os túneis aí. E ele fala que ficava asfixiado. Isso na montanha não existe. E mais do que todos os vossos carros que se despencam muitas vezes nos precipícios. Então realmente ele era um famoso andarilho, né, Tarso? Gostava realmente de andar a pé, tinha prazer, embora ele reconhecia aqui o esforço que isso era necessário, mas até nesse esforço ele aproveitava para fazer um processo de autoconhecimento, para fazer um mergulho para dentro de si, né, para ficar na solidão. No Grande Enigma ele vai explorar muito esse assunto, né, de como é importante esses momentos de retiro, vamos assim dizer, em que na montanha, na floresta ou diante do mar, a gente tem a condição de fazer uma conexão mais forte com o divino e a partir daí sair renovado, né, dessa experiência. Então realmente é interessante esse lado meio aventureiro, meio contemplativo da natureza e até, quem sabe, esportivo, Leon Denis, né? Porque escalar pico tinha que ter um certo preparo, embora a sua fragilidade física. Ainda assim, ele se dispunha a tais aventuras. Só aproveitando isso que você falou, e justificar por que eu mexi no celular no meio do estudo, né? A pessoa fala assim, não, mas no meio do estudo? Não, eu tava buscando o PDF do livro Grande Enigma, justamente que o William começou a falar e eu comecei a lembrar, porque na segunda parte, a primeira parte do livro, o Leon Denis vai falar de Deus, de universo, desses assuntos. Na segunda parte ele entra falando de floresta, de mar, da natureza, né? Como um todo. Esboçando a criação, né? Aprofundando na criação. E aí isso que o William citou é muito interessante a gente ver, porque o Leon Denis tem hora que ele é poético, né? Tem hora que... tem hora não, né? Ele mais é poético do que não é, né? E aí ele diz assim lá no Grande Enigma, lá no capítulo A Montanha.
Ele diz assim: todas essas montanhas da França me são familiares, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Eu as tenho percorrido com muita frequência. Posso dizer que isso foi uma das raras felicidades da minha vida. Saborear-lhe as inebriantes belezas. A montanha é meu templo, que é o que você acabou de citar. Ali sentimos-nos longe das vulgaridades desse mundo, mais perto do céu, mais perto de Deus. Então, assim, essa parte do grande enigma, na verdade, já é uma parte que ele explora com uma profundidade. Se você lê isso, dá até vontade, né, de ir conhecer, de ir andar, né? Mas enfim, era só para citar isso, porque ele pega essa parte do grande enigma, é quase um diário de viagem, né, que ele vai relatando as coisas, que é muito que a gente está vendo aqui. Então é esse paralelo, né? O que o Gaston Luz colocou aqui realmente é o que Leon Denis sentia e o que ele expressava, né? E a gente falou tanto de problema que ele enfrentou, né, que ele viveu e tal, que ele vai falar então que estar na montanha para ele oferecia raros momentos de felicidade da vida. Então olha a importância que a montanha tinha na vida de Leon Denis. A natureza como um todo, né? Sempre para o mais alto, né? Sempre para a frente, para o alto. Então... Só fazer um comentário antes de avançar, porque ele vai visitar a fonte do Merlin, né? E eu já tinha lido alguma coisa lá no Gênio Céltico, que ele fala aqui, né? Amarga decepção, eis o que resta do espelho de Viviane e da escadaria mágica onde Merlin se sentava. E aí lá no Gênio Céltico ele faz essa revivescência mesmo, né, da inspiração que a natureza traz para a gente enquanto um paradigma das leis naturais, né, das leis universais. Vou só ler um trecho aqui do final do capítulo aqui que fala sobre a Bretanha, as lembranças druídicas dele, lá no Gênio Céltico. Ele fala assim, ó: a fonte de Baranton de águas mágicas é agora uma cloaca onde se agitam batráquios indefinidos. Mas quando a terra tiver perdido seu adorno e se tornar calva e nua, quando as águas pluviais rolarem em torrentes devastadoras, para onde o homem voltará seus olhares para desfrutar do espetáculo do universo? Um de nossos eminentes políticos não declarou que as luzes do céu foram extintas? Mas não, Viviane está morto, e as estrelas brilham ainda no seio das noites profundas. Elas nos falam do poder, da sabedoria, da bondade do Criador. Elas serão sempre um símbolo de eterna esperança para a humanidade. Nesse capítulo aqui ele está comentando, ele comenta tanto sobre as lendas, né, as lendas druídicas, fala até um pouco sobre o Arthur, a lenda da Távola Redonda, mas ele sempre ressaltando esse aspecto da importância da natureza. A gente falava agora na mensagem inicial sobre um olhar a tarefa do outro e sobre o homem do campo, a espiral da cidade a espiral do campo. Mas eu acho que é o que ele ressalta muito do Gênio Céltico. O espiritismo, ele é um encontro do celtismo com o cristianismo puro, né? Primitivo. O idealizado ali nos primeiros momentos ali após Jesus, nos primeiros momentos apostólicos. E tudo isso a gente vê ali essa força, né, que a natureza tem de nos ensinar as leis naturais, as leis universais. Muito bom. Então fica o convite aí, a gente vai falar um pouco mais do grande enigma, né, ao longo do estudo, mas já fica a reflexão um pouco, e quem gosta de natureza, quem gosta, né, desse contato, vai realmente ficar muito feliz ao ler o grande enigma. E a gente acaba de ler o livro, ele é muito forte, assim, a nosso olhar para a natureza muda um pouco, a gente respeita um pouco mais, a gente passa não apenas a admirar, mas a nossa conduta com a natureza, ela dá uma melhorada significativa quando a gente acaba de ler o livro. E aí você nunca mais vai para a praia sem lembrar de Leon Denis. Você nunca mais vai olhar para a montanha e não lembrar de Leon Denis, que realmente fica marcante. Só você começou a falar aí, eu lembrei. O Haroldo tem um estudo do Gênesis em que ele começa a hora que ele vai estudar o quarto dia da criação,
que é a criação do Sol, da Lua, né? Ele começa a estudar o tanto que o povo hebreu, o tanto que aquele povo era ligado à natureza. E aí ele faz uma reflexão muito oportuna aqui para nós, justamente por a gente ver que Leon Denis tinha isso, apesar da época que ele vivia, né? Que hoje a gente é meio que desligado da natureza. Então, por exemplo, está à noite, já não tem mais a luz do sol, mas a gente tem a luz elétrica. Que não, é como se não permitisse que a gente sentisse a noite, né? Então a gente já tem uma rotina de trabalho que não permite esse contato com a natureza, né? E aí, o que aí o Haroldo ressalta lá, a ligação tão forte do povo hebreu com a natureza, que permitiu eles visualizarem coisas que hoje nós estamos estudando, né? Que hoje nós estamos compreendendo, mas porque a ciência está muito avançada. E ao longo do tempo a gente perdeu isso, né? A gente desconectou da natureza. Então nós temos plantas e animais seguindo ciclos naturais normalmente e o homem completamente desconectado, né? E aí quando a gente lê Leon Denis, é um convite a gente voltar esse vínculo, né? A gente voltar essa, como é que eu vou dizer, essa ligação com a natureza, né? Porque a gente foi perdendo mesmo, assim. O Tarso comentava do campo, né? Eu não sei quanto tempo tem que eu não vou numa fazenda, que eu não vou num lugar assim, né? E a gente perdeu esse vínculo, né? E aí quando você lê Leon Denis, você fala assim, nossa, eu quero ir para um lugar assim, eu quero acampar, eu quero, né? E porque ele consegue, né? Ele consegue trazer isso de volta, ele consegue expor isso, e você vê, lendo ele, que ele estava pondo mais do que palavras, ele estava colocando o coração dele, né? Na hora que ele comenta sobre a natureza, principalmente no Grande Enigma, né? Quando ele comenta, aí parece que dá uma noção do tanto que a gente está longe, né? O tanto que a gente está afastado, porque a gente está num cotidiano de sociedade organizada, que trabalha, que paga conta e não sei o quê, e de repente fala assim, não, mas quanto tempo tem que você não olha para o céu à noite para você observar o céu? Fala assim, parece que é uma abordagem meio assim filosófica demais, né? Mas mística, né? Mas quanto tempo tem? Tem dia que eu paro e olho para o céu e falo assim, nossa, que coisa mais bonita. Hoje eu estava lá em casa e eu olhei o pôr do sol, uma maravilha. E a gente perde isso, né? E aí, às vezes, a hora que a gente lê Leon Denis, dá uma saudade disso, né? Porque a gente tinha, mas a gente perdeu ao longo do tempo. E é interessante porque você falando negócio da tecnologia e tudo mais, às vezes a gente fica tão inebriado, tão contente com a imagem que nos chega pelo WhatsApp, por exemplo. Começou a circular umas imagens aí, né, do universo recentemente, e aí a gente fala assim, nossa, que lindo, que espetáculo, realmente é muito bonito, mas a gente esquece que na nossa casa às vezes tem uma flor que acabou de desabrochar ali, tá linda, e eu não estou vendo essa beleza aqui. Aí eu estou me contentando com aquilo que me chega. Ou então estou na internet, lá alguém posta uma imagem de uma flor linda, mas ali está cheio de filtro, está cheio de efeito, e eu estou contentando com aquilo, mas esqueço que na minha casa também, no meu quarteirão, talvez está com IP florido, e que eu passo olhando só para o trânsito, do volante do carro, enfim, e não o percebo. Então, parece que com o Leon Denis a gente começa a fazer a valorizar sim o que nos chega dos telescópios, das imagens pela internet, que é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo de valorizar pequenos detalhes, como o pôr do sol, muito bem dito, ou o nascer do sol, enfim. E a gente vai agora iniciar um capítulo que eu chamo a atenção para ele, que se a gente fala assim, eu vou ler só aqueles títulos interessantes. Você vai olhar para esse capítulo aqui que se chama O Conferencista da Liga do Ensino. Assim, vou pular. Só que eu sei que é difícil escolher nome para capítulo, mas Gaston podia ter caprichado mais nisso aqui, porque tem tanta informação bacana que, claro que o ponto central é a Liga do Ensino, mas aqui tem informações que farão a diferença na vida de Denis, né, ao longo dos anos que viriam depois dos acontecimentos que aqui foram narrados, né? Mas a princípio ele começa falando que no ano de 1872
Seguindo o impulso dado no país pela Liga do Ensino, um círculo regional foi organizado em Touraine, que era, digamos assim, uma província, ou um estado na época, que depois foi desfeito, e tinha Tours como a capital. Então Tours era a capital de Touraine, e nesse ano o pessoal começou a organizar ali então um círculo regional dessa Liga do Ensino. Liga do Ensino, eu fui pesquisar depois como ela andava na atualidade, e eu descobri lá no Wikipédia, essa aí é a informação que está disponível, de que hoje ela funciona e tem vinculado a ela mais ou menos 25 mil associações, só para a gente ter noção de como ela está hoje. Aqui fala também 2 milhões de membros, diretos e indiretos, fazem parte dela na França. E claro, então, que essa liga, como ela tinha como papel aqui, vai dizer que a finalidade era estimular a instrução do povo nos locais desprovidos de escola, concorrer através da doação de livros por meio de subvenções especiais para a criação de cursos de adultos e de bibliotecas populares. Então, cursos, bibliotecas, estimular a instrução. Então, era algo realmente voltado à educação. E eles falam aqui que, em resumo, a Liga do Ensino era uma grande federação intelectual, sem qualquer entrave burocrático. E ela, claro, ela tinha uma certa independência, né, tanto em relação talvez ao Estado quanto em relação à Igreja. E isso, é claro, causava desconforto. Na Igreja que tentava dominar ali, né, o ensino, tentava dominar as instruções, ela então começa a pegar no pé da Liga de Ensino, que foi combatida aqui, chega a trazer essa informação, que em Tours, né, teve proibida a distribuição de certas obras do seu catálogo, a atividade foi diminuída, mas subsistiu graças ao zelo de seus fundadores. E aí, um dos líderes desse círculo convida Leon Denis, né, para ser secretário-geral. Então, já Leon Denis tendo uma posição de destaque, a gente já viu que ele havia se destacado já na maçonaria, né, Tarso? Destacado lá no grupo da Rua do Cisne, foi para a guerra, se destacou na guerra, agora vai para a Liga do Ensino, a cartografia. Então, assim, onde ele chegava, ele realmente fazia diferença. E aí ele chega, que fala que em 15 de setembro de 1878, portanto Denis está com 32 anos, o Círculo de Touraine foi inaugurado oficialmente com uma grande conferência sob a presidência do Dr. Belle. Leon Denis ali desenvolveu magistralmente o tema da instrução popular. Era a primeira vez que ele se apresentava publicamente e logo se destacou como conferencista de grande capacidade. Falava no estudo anterior, o quarto, né? Estamos no quinto. No quarto nós falávamos que Denis tinha falado apenas em círculos privados, né? Ali na maçonaria, em reuniões privativas. Aqui então ele faz a primeira conferência pública e que obviamente foi um sucesso, e 32 anos, super jovem, né? Então, quase a minha idade agora, né? Então tem que puxar a sardinha dele, tem que falar bem. Então realmente era de se chamar atenção, porque esses discursos, eles eram muitas vezes dominados por pessoas já mais velhas. Então os mais experientes, que eram tidos como os mais sábios. Mas Leon Denis, mesmo com 32 anos, recém-convidado a fazer parte da Liga do Ensino, faz a conferência e se destaca. Alguém quer falar alguma coisa aí? Isso, tranquilo? Nos anos que se seguiram, o ardoroso propagandista leigo acompanhou Jean Macé nos círculos regionais, onde houvesse uma biblioteca em formação. Então, deixa eu observar agora Leon Denis viajando. Aí, mais uma vez, ele aproveita do seu trabalho para fazer viagens e fundar bibliotecas.
Jean Macé, eu vou explicar quem ele foi, um pouco do que ele foi, para a gente entender a continuidade do estudo. Lá no Wikipédia, quem bater Jean Macé vai perceber que ele foi uma figura de destaque na sua época. Ele foi pedagogo, político e jornalista. E eu destaco isso porque vai acontecer um episódio, mas antes disso, antes de falar do episódio relacionado à política, eu vou só ler aqui um trechinho, na página 83 do livro, em que a pessoa faz uma análise de como foi, como Leon Denis se comportava enquanto orador. Aqui fala que o senhor Denis possui as qualidades que o tornam um orador: erudição profunda, memória prodigiosa, elegância de forma, harmonia de períodos, sobriedade de gestos e, acima de tudo, a presença, que torna sua eloquência particularmente comunicativa e conquista logo a simpatia do auditório. Então, dá pra gente se inspirar em Leon Denis e falar assim, nossa, deixa eu ter pelo menos um pouquinho dessas qualidades aqui que ele tinha, né? E aí, na página seguinte, na 84 do livro, PDF, alguém está acompanhando aí? É da 58. 58? É, 58 vai começar a falar, por isso que eu falei que o livro esse capítulo não fica só na Liga do Ensino. Esse aqui ele vai falar o seguinte: em 1880, proferia uma de suas primeiras grandes conferências, O Progresso. Fala sucessivamente em 4 cidades diferentes. Esta brilhante palestra, de um alto teor literário, bem composta, foi publicada num opúsculo, um livreto, um pequeno livrinho, no mesmo ano, a pedido de seus numerosos ouvintes. Então aqui começa também o trabalho literário de Leon Denis. Eu trouxe o livro para ver que é um opúsculo mesmo. E aqui, para quem gosta de entrelinhas um pouco mais espaçada, letra maior, é um livro assim, que aqui tem 100 páginas, mas porque tem algumas imagens, o pessoal adora também, porque dá para avançar, né? Você olha a imagem assim. Lembrei de um amigo meu, que eu não vou citar o nome, é claro, né, para não constrangê-lo. Ele fala assim, um livro para ser bom tem que ter muita imagem, a letra tem que ser grande, e mesmo assim tem que ser fininho. Então aqui, Leon Denis vai falar, por exemplo, sobre o que é o progresso através dos tempos, o progresso político, social, religioso, o passado e o futuro, o progresso na imortalidade. Então, realmente, vale a pena, é um livro bem tranquilo, bem fininho. Eu não sei se ele continua sendo editado pela editora Celd, mas dá para encontrar sempre aí nos sebos online, virtuais. Eu gosto muito do Estante Virtual, que lá tem, eles costumam reunir ali os sebos do Brasil todo, a gente consegue achar obras lá também. Então quem tiver interesse, é um livro bem interessante que marca aí o início do trabalho de Leon Denis. Só fazer um comentário, porque eu vejo como é que as coisas vão se complementando, né? Porque Kardec vem e codifica a doutrina espírita, só que entre ele começar a codificação e desencarnar são 13 anos. 13 anos. 13 anos ele sai vamos dizer assim, da ignorância completa da vida espiritual para pro pós-doutor em espiritismo, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer? O tanto que as coisas se complementam, né? Kardec não teve muito tempo para divulgar, para sair falando de espiritismo. Ele falou sim, ele saiu, ele fez discursos, tem livros, né? O Viagem Espírita, de 1862, conta discursos que Kardec fez. Mas você vê que não era a essência do trabalho dele. O trabalho era codificação, o trabalho era fazer as obras, divulgar pelas obras, né? E aí depois vem pessoas também com o intuito de divulgação, mas aí com essa missão de sair
de viajar mesmo e se dedicar à divulgação doutrinária, né? A gente vê o tanto que uma coisa complementa a outra, né? Porque aí Leon Denis vem com esse talento todo para ajudar a divulgação da doutrina em vários aspectos, né? E eu acho muito interessante perceber isso, como as coisas vão... Porque talvez assim, se a gente ficasse demais nos livros, a gente ia conseguir menos pessoas do que a gente consegue se tiver uma palestra, se tiver uma conferência, né? Atingir mais pessoas, né? Então, vamos dizer assim, os precursores vão se complementando, né? Os responsáveis pelo espiritismo vão se complementando. Eu acho muito interessante. Realmente, se o Denis tivesse que ficar preocupado com a tarefa de codificar depois também, aí complicaria, né? Então, essa divisão facilita a ampliação do trabalho. Isso. Então, com que ele pudesse, agora que a doutrina estava, digamos, pronta, né? Claro que sempre em evolução também, né? Sempre se ampliando, mas bem interessante sua reflexão. Bom, alguns meses depois, aparecia Tunis e a ilha da Sardenha, assunto que ele houvera igualmente tratado de forma verbal, servindo-se de suas anotações e recordações de viagem. Então aqui já na sequência do segundo livro, né? Mais uma vez, inicialmente em forma de palestra, depois ele vai e faz a publicação da obra. Esse aqui é mais fininho ainda. Isso aqui realmente é um diário de viagem. Não tem outra definição para dar. É claro que, mesmo assim, a gente percebe o lado, o olhar espírita de Leon Denis sobre os fatos, sobre os acontecimentos. No estudo anterior, nós já falamos aqui de alguns episódios até pitorescos que aconteceu com Leon Denis. Então, esse aqui, de fato, né, é mais editados, que se for achar realmente é em livrarias que está com estoque ali com uma parte mais antiga, ou de novo no sebo, na estante virtual. Mas vale a leitura, mas já é um diário de viagem, então aqui não tem tantas questões doutrinárias assim. E aí vai falar que o renome do jovem orador da Liga já estava garantido. Jean Macé dedicava-lhe real estima e o presidente do Círculo de Tours tinha por ele grande consideração. E aqui ele vai fazer o Dr. Belli, ele vai fazer uma definição de Leon Denis, um comentário, que é o seguinte: o que há de notável em Leon Denis é que ele é o vir probus aqui, que tem aqui na nota, que é um homem honrado, íntegro, reto, leal, por excelência. Jamais se apresenta por exibicionismo. Sua palavra é sempre honesta e criteriosa. Os assuntos de que trata são sempre elevados. O coração está pleno de vida e a alma forte. E termina assim a narração: só temos uma restrição a fazer a Leon Denis: ele é muito modesto. Assim, ela tem todas essas qualidades, tinha tudo para ser vaidoso, né, dos atributos que possuía, e ainda assim era modesto. Então isso aqui na sociedade da época chamava atenção. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje, Então, e aí vai acontecer um episódio curioso na vida de Denis, que aquele Jean Macé que eu falei lá atrás, jornalista, político e pedagogo, ele tinha aspiração de ir ao Senado, e foi, né? Se tornou senador. Mas ele queria alguém para, digamos assim, substituí-lo enquanto deputado nas próximas eleições. E aí ele faz um convite a Leon Denis para que este assumisse, então, para que esse fosse candidato. E ele fala assim, que certeza que Leon Denis ganharia, e certeza também que ele daria uma contribuição muito valiosa à França. E aí Leon Denis recusa, de início, de imediato, de pronto. Leon Denis recusa o convite e pensar, ficou por isso mesmo, né? Só que aí o Jean Macé pensou assim, eu sou político, né? Eu vou convencê-lo, é claro. Eu vou agora ali usar de maneira mais firme.
E aí ele manda aqui agora uma carta para Leon Denis, que eu não vou ler ela toda, mas quem quiser, quem eventualmente tiver destacado algum trecho aí e quiser acrescentar, fique à vontade. Então vai falar primeiro que refletiu bastante na conversa que teve com Denis e lamentou a decisão que tomou. E fala, né, Leon Denis, você poderia exercer uma salutar influência sobre nossos concidadãos. Acrescentarei que tenho a certeza de que a carreira política se lhe abriria com facilidade se quisesse sair da modéstia em que se compraz. Aí ele foi pro lado ruim, né? Porque ele foi tipo assim, fizer uma proposta, Denis, você tá nessa pitimba danada aí, um termo mineiro, não sei se quem vai escutar lá sabe que é pitimba, né? Pitimba é tipo assim, a coisa apertou mesmo, você tá numa situação financeira delicada. Na pindaíba, né? Talvez é um pouco pior, né, do que o pitimba, mas vamos lá. Talvez quem não sabe o que é pindaíba, sabe o que é pitimba, vai... Então, se você virar político, você vai ficar tranquilo com relação às questões financeiras. Tá vendo? Desde aquela época já tinha suas vantagens, né? E aí, ele tenta usar aqui alguns outros argumentos. Ele até percebeu que talvez teria equivocado e fala, não recuse por sua modesta situação econômica. Graças aos céus estamos numa época em que essas considerações pouco preocupam as massas, sobretudo no setor que eu represento. Garanto-lhe que não sou o primeiro a pensar em sua candidatura. Então, pelo jeito, já havia o burburinho ali no círculo político, né, de Tours, da possibilidade de Leon Denis, né, seguir essa carreira. Ficarei feliz em poder ceder meu lugar a meu amigo Denis, que de uma honestidade absoluta se junta uma energia suficiente para não se deixar levar por atitudes danosas à pátria. E aí ele vai agora tocar a fundo, né? Assim, se lhe digo que pode desempenhar um papel importante, feliz para a cidade, por que não me acredita? Tipo assim, você não é meu amigo? Então você tem que acreditar no que eu te falo. E ele vai dizendo aqui outras coisas. E embora você diga o contrário, os homens são raros. Seus estudos, seus trabalhos, seu amor ao bem, sua busca ardente pela verdade, todas essas coisas fazem de você um homem. Mostre-se. Nossa, aqui é para acabar assim, né? É igual menino, eu duvido que você vai aceitar, né? Assim, mostre-se, né? Quero ver agora, né? Eu te cutuquei, agora vamos ver. Será que você vai aguentar a pressão? Antes de você passar para a resposta, essa frase aqui me chamou muita atenção porque ela é extremamente atual, né? Essa pergunta, essa indagação que ele faz para ele, dizendo assim, ó, acrescentando-se que podendo na hora atual ser útil à cidade, poderia mais tarde ser útil ao país. Por que você se recusaria a sair de sua imobilidade? Que é aquele discurso atual que a gente tem, né? De, pô, tá todo mundo protestando aí, todo mundo, né, revoltado, todo mundo em atividade política, em atividade contestando. Por que você vai ficar imóvel aí parado, né? A pergunta que ele fez ali era para ele sem justificativa, né? Você é o cara perfeito para mudar o país ali e para fazer acontecer. Então por que você não vai sair dessa imobilidade? E aí agora veremos a resposta. Bom, aqui vai explicar o Gaston que Leon não podia aceitar uma tal oferta, se bem que lhe fosse das mais elogiosas. Certamente ele possuía as qualidades requeridas para a carreira parlamentar. Todavia, era desprovido de qualquer ambição política. E em 8 de maio, escreveu de volta a Jean Massé: sua carta tocou-me profundamente, meu caro presidente. É preciso um impedimento muito grande para ousar lhe responder negativamente. Apesar de tudo, me é penoso dar esta resposta. Vou pular aqui alguns trechos para ficar mais, para fluir melhor. E ele reafirma aqui: eu lhe disse, e é cruel, constatar em minha idade, que eu fiz questão de colocar 35 anos.
caí num estado orgânico que me obriga a renunciar ao trabalho e às ocupações absorventes. Apenas a necessidade de assegurar meu futuro material e o dos 2 velhos pais que Deus colocou a meu encargo é que me faz ainda lutar. Então ele fala assim, eu só trabalho por conta dos meus pais. Porque se fosse para depender só dele ali agora, é capaz que ele já tinha condição de parar. Então, minha vista gravemente atingida, o estado de anemia e prostração a que me levou uma violenta doença de estômago, são advertências imperiosas às quais não posso deixar de dar atenção. E aqui é um parágrafo importante. Não há dúvida de que eu tinha alimentado a esperança de consagrar minhas forças e meios de ação a serviço de uma grande causa, talvez não precisamente a do progresso político, embora me seja cara. Pelo menos devo me consagrar a esta causa, ainda mais alta, da evolução científica, filosófica e moral que interessa à humanidade inteira e oferece, do ponto de vista moral, a solução do maior problema que se apresentou em todos os tempos ao espírito humano, o de seus próprios destinos. É com esse objetivo que eu me exercitava manejando a pena e a palavra. Então aqui o que o Tarso falou, você pode servir agora a tu, depois ao país. Eu falo assim, meu amigo, você não está entendendo. Você não entendeu o ponto da questão aqui. Eu estou preocupado com a humanidade. A minha causa é muito maior do que isso. E olha que aqui ele não tinha escrito depois da morte, se tornado grande escritor. Aqui ele estava começando, já tinha um certo destaque, né, na Liga do Ensino, na maçonaria e tal, mas ele estava assim, era um missionário em construção. Não era um convite que lhe chegava já aos 70 anos de idade, 60 anos, sendo autor de sucesso, afamado, aclamado. Aqui era, mas ele já antevia, até porque os guias já tinham mais ou menos dado um direcionamento anterior, né, dado algumas dicas. E aí ele faz essa recusa aqui, que realmente, só para um caso engraçado, semana retrasada, um amigo meu me ligou e falou, William do céu, me chamaram para candidatar a vereador, e eu recusei, mas está insistindo e tal. Eu falei para ele, rapaz, abre o livro. Ele não queria, né? Justamente por conta dessa questão do espiritismo e tal. Eu falei, abre o livro, Leon Denis deu uma resposta que encaixa para quem não quiser. Tem alguma dica ali interessante, porque até na recusa, ele aproveita para divulgar o espiritismo. Ele poderia falar assim, não, amigão, sabe arrumar N desculpas? Não, tem muita coisa, né? Não é meu forte. Mas até aqui na resposta ele vai falar do destino humano. É interessante essa reflexão que ele faz, porque ele não cria nenhum tipo de demérito para a atividade política, né? Ele é bem assim, né? Ele é bem sucinto quanto aos objetivos pessoais dele. Ontem a gente estava fazendo o evangelho, eu e a Camila, e aí eu lembrei de uma passagem lá do Amai os Vossos Inimigos, né? Em que o Kardec pergunta para o São Luís, ele pergunta assim, se a gente deve ajudar uma pessoa, eu não lembro muito bem como é, mas se a gente deve ajudar uma pessoa, ajudar se a gente deveria ajudar as pessoas da mesma religião ou ajudar todo mundo, como é que funciona isso, né? Se existe algum demérito ou algum mérito na gente ajudando pessoas da mesma e de outras religiões. E aí o São Luís começa, eu só lembro dessa frase, porque para mim ela me marcou, eu esqueci até o que o Kardec perguntou, mas ele fala assim, o espiritismo vem justamente para acabar com o espírito de seita e de partido, né? E quando a gente tenta interpretar isso, por que ele quer acabar com isso? Porque são os interesses temporários, né? São os interesses transitórios. Porque, olha a reflexão que o Leon Denis fez, né? Eu posso servir a cidade, ao meu estado, à província, ao país, mas e aí, né? Com o espiritismo eu não estaria talvez servindo a humanidade toda e a toda a humanidade do porvir,
porque as ideias políticas, elas tendem a ser extremamente transitórias, né? As concepções de 50 anos atrás são extremamente diferentes das concepções políticas de hoje. E essa reflexão, ela nunca esteve tão atual, né? Nunca esteve tão atual, porque muito mais, não há ônus, né? Não há ônus da pessoa ter uma atividade política, não tem nenhum problema, mas que ela se concentre muito mais do que aqueles interesses partidários, aqueles interesses de seitas religiosas mesmo, que ela se concentre no bem, no progresso, no porvir, no bem da humanidade, né? E era um assunto, você quer complementar aí? Não, eu ia só... Pode falar. Quando ele coloca aqui que a questão do progresso político me seja cara, quer dizer, ele tinha, igual você falou, um respeito muito grande pela atividade política. Acho que o Gastão vai comentar aqui, não sei se é nesse livro ou no livro da Claire Beaumar, de que Leon Denis não apenas admirava a atividade política, como gostava do assunto. Então ele recebia na sua casa muitas pessoas, mas tinha alguns amigos mais em particular que eles iam lá para trocar ideia sobre os problemas sociais da França, né, sobre os rumos, né, políticos. Então ele não queria estar vinculado diretamente, mas ele achava super importante o debate a respeito, o interesse. Porque não existe vácuo, né? Se a gente desinteressa, alguém está interessando por nós e preencherá aquele buraco, aquele vazio na própria questão da discussão. Então Leon Denis, ele recusa a carreira, mas não recusa o interesse por ela. Então acho que isso é muito bom distinguir, e até a resposta que ele dá aqui é uma resposta muito firme, mas ao mesmo tempo muito educada. Porque se fosse nos dias de hoje, talvez, a gente responderia assim: eu me juntar a esse bando de vagabundo? Quer dizer, a gente, por conta de alguns maus políticos, a gente desqualifica a política. E a gente, olhando para a história do espiritismo, a gente percebe que nós tivemos bons espíritas e sendo bons políticos. Não quer dizer que agora todo espírita deva simplesmente recusar a carreira porque Leon Denis uma vez recusou. Quando eu conversei com esse amigo meu, eu falei: olha, você tem que sentir seu coração. Se você sentir que tem vocação para a missão, que eu considero essa tarefa uma missão, aceite. Mas se não, se for por interesse financeiro, por conta dos privilégios, né, por conta de uma certa tranquilidade, né, de horário e tudo mais, a gente tem essa ideia que político não trabalha, né, mas os bons políticos trabalham muito. Eu falei: se for por isso, recusa. Ele falou assim: não, é porque não é da minha área. Eu falei: então recusa. Mas não é porque alguém recusou um dia que eu devo recusar sempre. Nós tivemos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel. Nós temos hoje, né, acho que pode falar o nome, não tem problema, no Senado, Eduardo Girão. Tivemos Bassuma, um deputado recentemente que foi muito importante para que a questão do aborto não avançasse na Câmara dos Deputados, e ele fez um movimento muito grande lá dentro. Então a gente só tem que fazer esse parênteses aqui para não achar que uma coisa está incompatível com a outra. Claro que Leon Denis, do alto da sua missão, ele fez essa opção, é uma escolha. E aí a gente agradece a essa escolha que ele teve, porque aqui ele justificava a questão da fragilidade física, mas a maior preocupação dele era em dividir o tempo. Puxa, eu já tenho que dar atenção para os meus pais, eu tenho um trabalho na Casa Pilê, aí eu de repente vou ser político, e a causa espírita? Porque o dia dele, assim como o nosso, tinha 24 horas. E aí ele não achou interessante ter que dividir esse tempo com a causa política. Não, eu quero ficar só na causa espírita. E se ele tivesse aceito, não tenho dúvida que seria um excelente político. Mas também não tenho dúvida que nós não teríamos essa obra volumosa que nós temos hoje, porque talvez lhe faltaria tempo para escrevê-las. Nossa, é muita coisa, né? Mas assim, dentro disso que você está falando,
É interessante a gente notar que o Espiritismo tem um aspecto filosófico, né? E tendo um aspecto filosófico, está muito ligado à ética, né? Então a questão não é levar o Espiritismo para a política, mas é ser espírita dentro da política, é ser espírita dentro do meu local de trabalho, é ser espírita dentro da minha casa. Então o ponto aqui não é desmerecendo a política, né? A questão aqui é como que nós vamos fazer a política, né? Que eu acho importante. Aí o Emmanuel vai ter uma lição, eu não vou lembrar nem o livro nem o capítulo, mas ele diz assim: Jesus pede amor pelos inimigos, mas não ao que eles fazem. Então nós temos que acolher, nós temos que respeitar, mas não quer dizer que nós vamos concordar e apoiar. Então tem um ponto primordial aí. O Leon Denis, bom, voltando aqui então. Essa recusa do Leon Denis, para mim, ela é fantástica pelo seguinte. Primeiro, pela educação. Ele recusa. Se eu tivesse feito a oferta, eu tinha pedido desculpa. Falei assim, você me perdoa ter oferecido aí, porque ele foi tão educado, assim, e tão... não é fino que eu quero dizer. Espírita, né? Foi tão espírita. Não é fino, eu quero dizer elegante, assim, cordial na resposta, que não teria como o cara continuar, né? E aí me chama a atenção, eu vou tentar fazer um link entre isso e o que o Tarso citou. Eu vou pedir permissão para ler aqui, que é o item da beneficência exclusiva que você estava falando aí. Olha a pergunta do Kardec. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. Kardec pergunta assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, assim, eu ajudo só se a pessoa concorda comigo. Essa é a pergunta. Tem mérito em eu ajudar só quem concorda comigo? Não. São Luís que vai responder. Não. Porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão se vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o infeliz, por professar uma crença diferente da sua? É o bom samaritano, né? É o bom samaritano. Então aqui, e aí, isso que é genial, porque ele está dizendo assim, nós não temos que ficar só com gente que concorda com a gente. O mérito aqui não é simplesmente... Porque eu debater espiritismo entre nós aqui é fácil. Eu justificar o espiritismo entre nós aqui é fácil. Agora eu quero ver é lá no meu trabalho. É onde eu for desafiado. É a hora que o teste chegar. E isso aqui para mim é um teste para o Leon Denis. É um teste em vários aspectos. Por quê? E eu acho que ele passou no teste. Por quê? Olha a oferta. A oferta veio com um elogio, e não era um elogio infundado, é um elogio que ele sabe. Leon Denis era modesto sim, mas ele não era cego, né? Ele sabia. Ele não era cego, ele sabia. Então assim, ele sabia que o cara estava sendo sincero, porque não foi a primeira vez que o cara tinha feito a oferta. Então é uma oferta com elogio, uma oferta com sinceridade e uma oferta para ganhar dinheiro. E aí não só Leon Denis põe o interesse da vida futura acima do da vida presente, como ele se coloca na posição de ter uma missão para a humanidade inteira. Então ele não estava querendo só espírita. Ele não recusou a política e falou assim, não, eu estou precisando ficar aqui no centro espírita, né, debatendo espiritismo com espíritas. Não, ele pega e aí o cara oferece país, né, e ele vai humanidade inteira. Porque ele não está importando se ele vai só com o país dele, só com a cidade dele, porque ele não quer debater, ele não quer praticar, vamos dizer assim, essa caridade só com quem concorda com ele, que é o que o São Luís está dizendo aqui.
Então, eu acho que essa resposta revela assim, muito da grandiosidade moral do Leon Denis. Porque é uma proposta tentadora. Imagina, a pessoa chega para você e fala assim, você não quer ganhar dinheiro e ficar famoso? E aí ele revela a superioridade moral na sutileza da negação, mas aproveitando para expor o interesse dele em ajudar a humanidade inteira, não só a cidade dele, não só o país dele, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Esse problema, fala assim, não, eu vou lutar aqui pelo meu, tá? É a minha família, os meus filhos, é a minha mãe, mas a gente esquece de pôr o interesse da vida futura acima do interesse da vida presente, né? Isso, para mim, essa resposta do Leon Denis é uma aula nesse sentido. Uma coisa só que eu observei, assim, que me chama muita atenção, é por ele ser tão jovem e ser tão doente. E, assim, eu não consigo muito bem entender, porque se a gente for analisar, não foram tantos anos, né? 1880 para nossa data, uma pessoa que tem 32 anos, e ele fala até na carta como se ele tivesse assim, eu já estou muito doente, eu não sirvo mais para nada. E eu não consigo entender, 32 anos você falar isso, né? E aí eu fico imaginando que, apesar de tudo isso, ele mesmo sentir essa fragilidade, ele conseguiu viver muitos anos e conseguiu fazer muitas coisas que talvez nem ele imaginava. Então, isso me chama muita atenção, muito nessa parte dessa fragilidade física dele. É interessante que ele foi desencarnar com 81 anos, o que na época era um negócio que a expectativa de vida era baixíssima naquela época. Quer comentar alguma coisa? Eu só quero comentar que, antes do comentário do Gustavo, mas você entrou bem no tema assim também, o Leon Denis, ele está passando uma fase de extremas privações e em que ele tem que administrar, igual o William falou, o próprio tempo dele e as dedicações dele e renunciar, né? Ele está começando a fazer o exercício de renúncia, né? E aí eu lembro demais, né? Aqui, ó, Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí o Emmanuel faz aqui, Livro da Esperança, capítulo 80, uma interpretação totalmente nesse sentido, né? Porque é o exercício de renúncia, né? E assim, é engraçado que a gente pensa assim, e isso dá até um pouco de vergonha, né? A gente se comparar com o Leon Denis, mas Dá muita vergonha. dá muita vergonha, não é pouca não? E a gente pensar assim, quanto maior a tarefa, mais privações o tarefeiro, o missionário, ele sofre, né? Porque assim, a intenção é que ele se engrandeça, né? A intenção é que ele se engrandeça. E se a gente coloca facilidade, que engrandecimento ele vai ter? Ele teve tudo de graça, né? Então, quanto mais dificuldade e mais superação há com essa dificuldade, mais o missionário se engrandece, né? É muito bonito isso. Vou só aproveitar, a gente está aqui, o pessoal está filmando ali, e vamos falar que o pessoal está filmando, né? É o Jonathan que filma, né? Mas tem os encarnados, né, Jonathan? Produção. A produção é um encarnado e os encarnados eu não vejo. E tá pegando aqui toda hora, os meninos mexem no telefone e tal, e eu tô comendo sempre, né? Eu sou o que mais falo e o que mais como. Mas a ideia disso tudo é essa, né? Que às vezes o pessoal tá ali assistindo e tem a intenção de fazer na casa espírita. E é isso, tá sempre assim, com os livros aqui em PDF. Aí lembra de um, vai lá, pesquisa, porque é mais prático aquilo do que correr ali na biblioteca que está aqui aberta e procurar, então, utilizar os recursos para enriquecer o estudo. Então, eu falo assim, nossa, hoje o estudo foi só um capítulo. Do livro lido sim, mas a gente está aqui fazendo toda hora, né, a vinculação, a conexão com outros livros. E só para finalizar, então, aqui a negativa de Denis, ele fala então, devo, pois, renunciar de uma forma definitiva, quer dizer, né, não me chama mais. O Senhor o compreenderá aos projetos que idealizou para mim. Guardarei deles uma não menos profunda e reconhecida recordação do generoso homem que se interessou por mim, que me estendeu a mão, convidando-me a gozar de uma situação que minhas preferências
e meu enfraquecimento físico não me permitem jamais ocupar. Então, tchau, obrigado, né? Não tem nem chance. Não tem jeito. Sobrou chance. E aí, então, aqui o Gastão vai comentar aquilo que a Cacilda falou, né? Aos 35 anos, via-se restringido em seus recursos físicos, com a perspectiva de continuar sozinho, junto de seus pais velhos e enfermos. Se sucumbisse na tarefa, seria a miséria para eles. Se Denis sucumbe, aí era mendicância mesmo, aí não tinha jeito. E aí aqui agora tem um outro lado que eu achei interessante, é que eu falo assim, que são pontos cruciais na vida de Denis. Tal como qualquer um, ele havia esboçado um projeto de casamento com uma jovem que ele amava sinceramente e por quem era amado, desejando estabelecer um lar, um refúgio contra as tempestades da vida. Eu fiquei pensando assim, quem seria, né? Por que não colocou o nome, né? Isso, meu Deus do céu. Coisa boba, né? Que diferença ia fazer, né? Aí fala assim, não, ia fazer muita diferença, né? A gente ia saber quem, né? Dever de casa. Descobrir quem alguém pesquise lá. Alguém evoque o Gaston. Ele fala assim, por que você não colocou o nome, né? Fala o nome. Fala o nome de tantos amigos, tantas pessoas aqui. Não... Porém, esperança irrealizável. Poderia ele, numa situação das mais modestas, submeter uma pessoa a encargos tão pesados? Por outro lado, lhe era penoso, no ponto em que já estava, repartir-se entre as doçuras, os cuidados da vida familiar e os compromissos cada vez maiores de uma missão, cuja revelação se aclarava cada vez mais. Então, já que a gente falou em renúncia, mais uma. Na sequência, assim, né? Então, Gaston não alivia, não deu nenhum capítulo de falando, vamos descansar de uma renúncia para... Então, que ele já fala que ele não achava nem interessante submeter a esposa a encargos tão pesados. Então, ele já tinha noção dessa missão e aí ele, embora apaixonado, e parece uma paixão correspondida, né? Ele ainda assim prefere não se consorciar com ela. Aí aqui até o próprio Gaston vai usar o termo na frente, né? Tais decepções e tais renúncias não ocorreram sem tristeza, porque ela está encarnada ali, tem os seus sentimentos, suas sensações. E Leon Denis, mesmo com uma vontade da melhor têmpera, possuía também um coração extraordinariamente sensível e vibrante. Felizmente, como o Dr. Bell havia notado, a alma era forte. Da provação aceita e suportada, ela devia sair vitoriosa, tendo recebido um novo alento. Então a gente às vezes lê, fala assim, nossa, que cara insensível, recusar uma vida familiar. Nossa, que insensível, recusar a carreira política. Mas não, era uma pessoa extremamente, né, sensível, né, e afeita a esses assuntos, a essas questões, mas né, me parece que não fazia parte do planejamento reencarnatório dele assumir esse compromisso. Se eu citei aqui antes dos políticos espíritas, e digo-se de passagem, bons políticos e bons espíritas, vale ressaltar também bons espíritas que foram casados, para não ficar com a ideia de que espírita missionário não pode ter família. Nós temos, não precisa nem falar de Kardec, né? Agora todo mundo aqui viu o filme, né? Porque no estudo passado tinha gente que não tinha visto ainda, agora está na Netflix. Então, não? Então ainda temos um membro que não viu o filme. Mas eu vou dar um spoiler fácil, né? O spoiler de quantos anos? A gente percebe no filme o papel de Amélie Boudet. Então assim, eu falo sem titubear. Se não fosse ela, Kardec não teria dado conta. Depois da palestra que teve aqui também. Ele falou. Muito, né? Esse próximo capítulo fala dela. Vai falar da Amélie. Só falou da Amélie. Então, assim, é sensacional. Eu vou citar um outro que eu gosto muito, que é Herculano Pires.
casado com a dona Maria Virgínia, assim, ela teve um papel também fundamental na vida de Herculano. Tive o prazer de encontrar a filha do casal, a Heloísa Pires, recentemente, numa palestra lá em São Paulo, no estado de São Paulo. E assim, o contentamento, né, de a gente ver o fruto daquele casamento. Hoje a Heloísa, né, já também com a idade um pouco avançada, divulgando a doutrina. E quando ela me viu com a minha esposa, ela nos abraçou e falou assim: nossa, que gracinha, casal espírita. Ela até brincou comigo: escreve um artigo, menino. Escreve um artigo sobre o que os espíritas têm que todo mundo casar. Porque esse negócio que cria essa ideia de que espírita tem que estar solteiro, que não pode ter casamento, que bobagem. Ela meio que assim, falando de maneira firme, dura. Aqui tem de todos os gostos. Por enquanto, é Gustavo, por enquanto. Vamos anunciar aí no estudo. Tem um amigo nosso aqui, gente, tá, né? Querendo ser o exemplo do Kardec. Você ainda quer falar ainda? Deixa eu fazer meu comentário aqui. Vamos mudar de assunto, né? Vamos voltar pro estudo? Não, vamos voltar pro estudo, vamos voltar mesmo. Porque, porque assim, quando o William começou a ler, né? E a gente vê o sofrimento, né, do Leon Denis. O Gaston Luce ressalta muito, não foi só nessa parte, mas em outras, ele ressalta assim: o Leon Denis ficou triste, porque tristeza não dá para evitar. Só que ele não afundou nessa tristeza, né? E aí eu me lembrei do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando eu lembrei disso, eu lembrei de uma lição do Emmanuel, que está no livro Hoje, capítulo 12. E o Emmanuel vai... O título é Desespero. Eu vou ler 3 parágrafos só, são bem curtinhos. O Emmanuel diz assim, ó: provações e problemas habitualmente são testes de resistência, necessários à evolução e aprimoramento da vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Por que eu li isso aqui? Porque a bem-aventurança não é bem-aventurados os desesperados, é bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição é a carga de sofrimento que Deus coloca sobre a gente. Então a aflição é isso que o Leon Denis está passando. Só que ele poderia pegar essa situação e desesperar. E falar assim: agora eu estou perdido, estou quase cego, estou com a saúde debilitada, quero casar, não posso, tenho que ficar sustentando meus pais. Ele poderia desesperar. Mas aí o Emmanuel, né? Desespero é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Deus não tem nada com isso. Então, às vezes, você tem um probleminha desse tamanho, só que ele vira desse, porque a gente põe a aflição e o desespero junto, né? Então, a gente quer carregar o fardo da aflição e o fardo do desespero. E aí, novamente, Leon Denis, para mim, assim, eu tenho aprendido muito com ele, como conduta, né? Uma forma de conduzir a vida, porque ele teve sim a aflição, mas ele escolheu não ter o desespero. E isso é uma lição assim que eu tiro para mim, porque muitas vezes um problema pequeno te desespera, né? E aí a gente aprender assim, as coisas vêm, olha, as provações e problemas são testes de resistência necessários. Ninguém evolui na zona de conforto. Para evoluir, necessariamente, nós temos que sair da zona de conforto. Porque aí, quando você habitua naquela nova rotina, naquele novo cotidiano, né, com aquelas situações novas, quando você acostuma com aquilo, aí é como se você tivesse aumentado a sua zona de conforto. Então, você evoluiu. É aquela zona que você fica confortável. Então, você tem problema, você fica triste, mas você não desespera. Isso é fantástico também. E tem uma... Como eu não sou tão rápido quanto vocês para achar os PDFs.
Achei que você ia enrolar mais, vai ficar mais ali. Mas você falando aí, eu lembrei que como isso não vai estar aqui, eu já vou adiantar aqui no estudo. Tem um livro chamado Dossiê Leon Denis, em que o historiador já desencarnado Eduardo Carvalho Monteiro, ele conseguiu reunir alguns documentos de Leon Denis, e dentre eles uma carta em que ele se correspondia com o Brasil. O pessoal que lá no Rio Grande do Sul fundou um centro chamado Centro Espírita Leon Denis, e mandaram para ele avisando, falou, Leon Denis, né, que Leon Denis correspondia-se com o mundo inteiro, pessoas de diversas nacionalidades. Então mandaram uma carta para ele informando da fundação desse centro. E aí, isso foi no ano de 1923. Leon Denis estava então já com 77 anos de idade. E aí Leon Denis faz a carta-resposta, que é sensacional, assim. Ele agradece o carinho, agradece, né, a homenagem, faz ali algumas considerações, e no final ele fala assim, a idade vai chegando, né, a cegueira se agravou, as dores estão muito fortes, mas eu agradeço a Deus pelas dificuldades e pelas provações que coroam a minha existência para que ela se torne mais bem preenchida. Então, assim, aí ele vai chamar tudo isso de coroamento de uma existência. Então, assim, ali ele já tinha noção do que ele tinha feito. Ali ele não é aquele homem com a falsa modéstia de quem diz assim, eu nunca fiz nada, nossa, eu sou ninguém, mas o que eu fiz é muito pouco. Não, ele tinha consciência do que ele tinha feito. Então ele vai dizer que tudo isso que aconteceu, que a gente está falando aqui já há alguns estudos, ele lá na frente, com 77 anos, vai agradecer e dizer que isso nada mais fez do que coroar o que ele... Aí, ó, você vê, isso aqui é uma beleza. E aqui tem um detalhe interessante, quase que eu esqueço também. Atualmente conto perto de 78 anos e estou quase cego, mas colaboro sempre em nossas principais revistas, sobretudo na revista Pirrito, fundada por Allan Kardec. Como podereis apreciar todos os meses, se conheceis nosso idioma? Todos os meses ele escrevia. Vai se tornando o fardo dos anos e as enfermidades aumentaram. Mas agradeço a Deus permitir que minha laboriosa carreira seja coroada pela prova, a fim de torná-la mais meritória e mais frutuosa. Então ele fala aqui, laboriosa carreira, ele sabia. Então, e os problemas, para ele era uma vantagem nesse ponto. Aí ele fala que espero em breve tornar a encontrar no além meus numerosos amigos que me antecederam, para aí trabalhar ainda com eles na instrução e libertação das almas. Tanto assim, espero em breve, estou voltando, galera, né? Vou encontrar e vou trabalhar. Eu vos envio os meus encorajamentos para perseverardes na boa estrada, a vós e a todos os nossos irmãos brasileiros, com uma saudação fraternal e certeza de minha cordial amizade. E que bacana, o pessoal colocou a foto dele, né? Que foi 2 anos depois, mas é só para ter uma ideia aqui de como ele estava. Então é bem interessante. São com essas palavras, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa mais? Alguém? Tranquilo? Então são com essas palavras de Denis, direcionadas a nós brasileiros daquela época, que a gente agradece a todos, né, que aqui estão pela presença, agradece os internautas que estão nos acompanhando aí nesse que já é o 5º estudo. Aí o convite para que permaneçam conosco nos próximos, né? A gente está aí sempre divulgando no canal Alimento da Alma, no YouTube, no Facebook, e no canal Grupo Espírita Leon Denis, também no YouTube e também no Facebook. Se ainda não se inscreveram, se inscreva lá. Não falei do sininho. Vocês não me lembram, tem que criar um protocolo aqui, viu? É tanta coisa, se inscrever, ativar sininho, compartilhar, deixar joinha, comentar, 5 coisas para fazer. Então é isso. A gente agradece e até o próximo estudo. A produção quer falar alguma coisa ali? Tudo é quarta-feira. Isso que é bom ter uma produção, tá vendo? Ele fez assim o 4, eu não... E toda quarta-feira, isso é muito bom ressaltar, todas as quartas, às 21 horas,
nesses canais que eu já falei, tanto YouTube quanto Facebook, nós publicaremos novos estudos. Então esse estudo é realizado na segunda-feira aqui no GELD, mas depois de editado, ele é publicado então sempre às quartas-feiras às 21 horas e você pode acompanhar como se estivesse no ao vivo. Então é isso, agora lembrei de tudo, né? Então um abraço e até o próximo estudo.